Bom dia, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Thiago, eu estou bem, graças a Deus. Galerinha, hoje eu vou resolver com vocês as questões da FAMERP, segundo dia, as questões de química, né? Segundo dia corresponde aos conhecimentos específicos, ou seja, são as questões dissertativas, questões abertas, tá bom? Vamos lá? Entrem no canal no YouTube, Thiago Scorsi, tá bom? Vamos lá então, galerinha. Primeira questãozinha. Tá, a primeira questãozinha, né? Questão número 9, primeira questão de química. Peças metálicas enferrujadas podem ser limpas por um processo conhecido como decapagem, no qual essas peças são imersas em um recipiente contendo o ácido clorídrico. O ácido reage com a ferrugem, formando cloreto férrico e água, conforme a equação não balanceada. Em um teste de laboratório, uma peça de ferro oxidada, né? Ou seja, com Fe2O3, foi submetida a uma decapagem, resultando na produção de 0,65 gramas de cloreto férrico. Pergunta número A. A que funções inorgânicas pertencem os compostos de ferro que participam da decapagem? Bom, os dois compostos de ferro são, o primeiro é o Fe2O3, o outro o FeCl3. O Fe2O3 é um composto formado só por dois elementos, sendo o oxigênio mais eletronegativo, né, aparecendo do lado direito da fórmula, então ele é um óxido. Já o FeCl3, o cloreto férrico, ou cloreto de ferro 3, é um sal. Tá bom? Não começa com H, não é ácido, não termina com OH, não é base, não tem oxigênio, então está descartado ser um óxido, né? Então só pode ser um sal. Ok? Uma bem tranquila esse item A. E o item B também estava fácil, galera. Olha lá. Indique o valor da soma dos menores coeficientes inteiros. Coeficientes são os números do balanceamento da equação. Então, olha lá. Vamos balancear a equaçãozinha. Olha lá. Ferro. Vou colocar de verde aqui. Peraí. Vamos lá. De verde. Ferro. Temos 2 no reagente. Então, eu coloquei o 2 aqui no produto. Ó. 2 vezes 1, 2. Balanceou o ferro. Automaticamente, quando você coloca esse 2 aqui no FeCl3, né, o 2 multiplica o cloro. Então, 2 vezes 3, ficamos com 6 cloros. Então, temos que colocar o 6 aqui no HCl. Ó, 6 vezes 1, 6 cloros. Ótimo. Olha o H no reagente. 6 vezes 1, 6. Na água só tem 2, então eu coloquei o balanceamento 3. Ó, 3 vezes 2, 6. Com isso, o oxigênio ficou balanceado. Olha no reagente, ó, 1 vezes 3, 3. Olha no produto. 3 vezes 1, 3. Então, quem são os números, né? Os coeficientes aí? Os coeficientes da equação são 1, 6, 2 e 3. Então, a soma dos menores coeficientes, né, inteiros, 12. Beleza? E ele faz uma estequiometria bem simples. Olha lá, galera. Calcule o número de mols de HCl consumidos no teste. Bom, então vou lá embaixo do HCl. Quer saber o número de mol de HCl? Então vou lá embaixo do HCl, coloco o quê? X mol. Consumido no teste. Bom, nesse teste ele falou lá no enunciado que foi produzido 0,65 gramas de cloreto férrico. Então, olha lá. Vou lá embaixo do cloreto férrico, que é o FeCl3, e coloco 0,65 gramas. Então, para produzir 0,65 gramas, quantos mols de HCl? X. Embaixo, ó, mol embaixo de mol, grama embaixo de grama. A parte de baixo da estequiometria sempre a gente vai tirar da equação. Tá bom? Então, olha lá. Do HCl, a gente tem 6 mols. 6 mols. Isso produz quanto de FeCl3? Ó, 2 mols. Só que esse 2 mols eu tenho que transformar em gramas. Toda vez que você tiver que transformar o mol em grama, as massas molares. Então, olha lá. Eu vou consultar, galera, isso é importante, tá? Se ele forneceu a tabela periódica, eu uso as massas molares com os valores fornecidos. Então, de acordo com a tabela periódica da FAMERP, tá? O Fe tem uma massa molar 55,8 e o cloro 35,5. Então, no caso, vai ser
58 mais 3 vezes 35,5. Então, a massa molar, 162,3 gramas por mol, ou seja, cada mol tem uma massa de 162,3. Como na equação nós temos 2 mols, então 2 vezes esse valor. Pronto. Está montada a estequiometria, multiplica em cruz, o X vai ser igual a 0,012 mol de HCl. Tá bom? Então é óbvio, numa questão aberta, né, que eu estou resolvendo a resposta 0,012, mas numa questão dissertativa você coloca, ele pergunta o número de mol de HCl, você coloca na resposta. O número de mol de HCl consumido no teste foi de 0,012. Tá bom? Então seja organizado na resolução. Tá bom? Tá aí. Questãozinha bem tranquilinha, galera. Tá bom? Trabalha com, né, química inorgânica, ácidos, bases, sais, óxidos, só para classificar. E uma estequiometria bem simples. E o balanceamento. Vamos lá, próxima questãozinha. Questão número 10. Uma questãozinha muito legal, galera, de misturas gasosas. Olha lá. A figura ilustra uma montagem experimental composta por 3 recipientes contendo gases puros à mesma temperatura e separados por válvulas. Então, você tem no primeiro recipiente ali CO2, no outro H2, no outro argônio. As válvulas inicialmente estão fechadas. Cada gás ocupa um certo volume e exerce uma certa pressão. Em determinado instante, as válvulas são abertas, permitindo que as moléculas gasosas possam se difundir, ou seja, elas vão se misturar ali dentro, né? Formando um sistema gasoso. Até que seja atingido o equilíbrio. A temperatura permanece constante durante todo o processo, ou seja, uma transformação isotérmica. Classifique o sistema quanto ao número de fases após a abertura. Gente, ele colocou lá CO2 gasoso, H2 gasoso, argônio gasoso. Quando você abre, misturas gasosas sempre formam sistemas o quê? Homogêneos. Se formam sistemas homogêneos, todo sistema homogêneo apresenta uma única fase. Então, né, o número de fases após a abertura de válvula vai ser uma fase só. Tudo bem? Bom, considerando que a velocidade de difusão é inversamente proporcional à raiz quadrada da densidade, ou seja, ele fala que a velocidade de difusão é inversamente proporcional, ou seja, 1 sobre raiz quadrada da densidade. Tá? E a densidade, no caso, eu posso afirmar que é 1 sobre raiz quadrada da massa molar. Ou seja, mas não precisava nem de saber disso. Ele pergunta assim, ó. Qual dos gases deve se difundir? Ou seja, qual dos gases vai se espalhar com uma maior velocidade? Bom, você já viu essa parte de gases? O que acontece? Quanto, né? Lógico, esses gases, né? Para a gente poder comparar a velocidade de fusão, a gente considera esses gases nas mesmas condições de temperatura e pressão. Tá bom? E qual é o gás que vai ter maior velocidade? Bom, aquele que for, entre aspas, mais leve, aquele que tiver uma massa molar menor. O gás que tem uma massa, pensa, uma pessoa mais magrinha, uma pessoa com uma massa maior. A pessoa que tem uma massa menor consegue ter uma velocidade maior. A mesma coisa para gases, quanto mais leve, né, quanto menor a massa molar de um gás, mais rápido ele se difunde no meio. Beleza? Então era esse o lance, eu não precisava nem saber da raiz quadrada inversamente proporcional à raiz quadrada, não. Tá bom? Então vamos lá. A massa molar, vou colocar aqui, ó, tá? Se você pegar a massa molar do CO2, 44. Se você pegar a massa do hidrogênio, né, o hidrogênio ele coloca lá que é 2,01. Né, a massa do hidrogênio ele coloca que é 1,01, né? Como são 2, H2, vou aproximar aqui, tá? Só para poder comparar. E a massa molar do argônio, 40. Então, desses gases, pode ter certeza. Olha lá o hidrogênio, ele tem uma massa molar menor. Então, se ele apresenta uma menor massa molar, ele é o gás que vai se difundir no meio com uma maior velocidade. Bom, não esqueça isso aí. Os gases, quanto menor a massa molar, maior é a sua velocidade de difusão e efusão.
Beleza? Então, o gás com menor massa molar, que será o H2, ele irá se difundir com maior velocidade. Beleza, hein, galera? Tranquilo aí também? Ó, agora a letra B, uma questãozinha legal aí, o item B, ó. Calcule a pressão parcial do gás carbônico na mistura após o equilíbrio. Então, após as válvulas serem abertas, qual é a pressão exercida pelo CO2? Depois ele ainda quer, organize os gases em ordem crescente de número de moléculas. Então vamos lá, galerinha. Olha que interessante. Ele está falando do CO2, ele quer saber a pressão do CO2 depois que as válvulas foram abertas e o sistema atingiu o equilíbrio. Bom, então antes sofreu uma transformação o gás, né? Porque o CO2 antes, o início, a válvula estava fechada. Então, com a válvula fechada, o gás carbônico, olha lá, exercia uma pressão de 3 atm, ocupando um volume de 1,5 litros. Beleza. E quando as válvulas foram abertas? Qual é a pressão final exercida pelo CO2? Vou descobrir. E o lance aqui, ó. E o volume final, quando a válvula é aberta? O gás ocupa todo o volume do recipiente. Então, quando as válvulas são abertas, o CO2 ele vai ocupar todo o volume, ou seja, ele vai ocupar o volume dos 3 recipientes, porque o gás ocupa todo o volume. Uma característica importante dos gases, ocupam todo o volume do recipiente. Então, com a válvula aberta, o volume que o CO2 vai ocupar vai ser 1,5, que é o recipiente que ele estava, mais 1, mais 2,5. Então, com a válvula aberta, ele vai ocupar um volume de 5 litros. Ah, legal. E aí, então, o que o gás sofreu? Ele falou que a temperatura foi constante. Então, vamos lembrar? É uma transformação isotérmica. Então, se você jogar na formulinha, ó, PVT é igual a por rotor, né? Pressão, volume, temperatura inicial igual a pressão, volume, temperatura final. Como a temperatura é constante, cancela, a gente cai aqui. Pressão inicial, 3 atm, né? Inicial, válvula fechada. Volume inicial com a válvula fechada, 1,5. Final, válvula aberta. A pressão final nós vamos descobrir. O volume final que ele ocupa, 5. Morreu. Olha lá, tranquilo. Pressão final exercida pelo CO2 com as válvulas abertas, 0,9 atm. Beleza, galera? Então, um macetezinho aí, né? Tinha que lembrar o peguinho aí que quando o recipiente, as válvulas são abertas, o gás ocupa todo o volume. Tá bom? Bom, depois ele quer que a gente coloque os gases em ordem crescente de número de moléculas. Gente, para achar o número de moléculas, olha lá. Vou aplicar o PV-NRT para cada gás. Então, vamos lá. P vezes V igual a NRT. Então, isolando N, N é igual a P vezes V dividido por R vezes T. Então, o primeiro recipiente, CO2. Número de mols de CO2 é a sua pressão vezes o seu volume dividido por R vezes T. A pressão é 3. O volume 1,5, ele ocupa ali dentro. O R, 0,082, mas não preciso, porque o R é igual para todos, então deixei R. E a temperatura é a mesma para todos, então deixei R vezes T. Então, o número de mol de CO2 é 4,5 sobre R vezes T. E a quantidade de gás lá no recipiente azul, de hidrogênio? Vou aplicar a mesma fórmula. P vezes V dividido por RT. A pressão que o hidrogênio exerce lá dentro, 0,8. O volume que ele ocupa, 1. Dividido por R vezes T. Então, o número de mol de H2, 0,8 dividido por R vezes T. E o argônio, mesma coisa. Pressão 1,25, volume 2,5 dividido por R vezes T. Então, o número de mol do argônio vai ser 3,125 dividido por R vezes T. Tá bom? Então, a ordem crescente, qual o valor for menor? 0,8. Então, o número de mol de H8. 0,8. Então, o número de mol menor de H2. Depois vem o 3,125, que é o argônio. E, por último, vem o 4,5, que é o número maior. Gente, ele pede ordem crescente de moléculas. Óbvio, eu achei o número de mol. Se você quiser achar o número de molécula, é só multiplicar esse 4,5, 0,8, 3,125 por 6 vezes 10 é 23.
tá bom? Mas no caso aí, o número de mol e moléculas vai ser o mesmo. No caso, se o número de mol é maior do CO2, o número de moléculas também será maior. Tranquilo? Beleza? Então, ordem crescente, H2, argônio e CO2. Questãozinha bem legal. Não tinha, assim, grandes dificuldades, não. Só aquele peguinho no item A. Beleza, galerinha? Vamos lá? Próxima questão? Ó, essa questão eu acredito que muita gente vai errar, tá? Porque tem um conceitozinho aí que quase não é comentado em ensino médio. Vou mostrar. Olha lá. A solubilização do SO2, gás produzido pela combustão do enxofre, presente em combustíveis fósseis, responsável pela presença de ácido sulfuroso na atmosfera, ocorre de acordo com a equação. Então, ele colocou lá, ó, SO2 mais água, formando SO2 hidratado, né? Ó, pontinho significa que está hidratado, H2O. Ou, se você quisesse colocar, poderia colocar o H2SO2, que é o ácido que forma, que ele falou. E ele deu, ó, ele falou, essa reação representa a solubilização do SO2. Então, a constante de solubilização é de 1,210 a menos 5. Observem a unidade. 1,210 a menos 5 mol vezes litro a menos 1 vezes pascal a menos 1. O que significa isso? Que a concentração está em mol por litro e a pressão é pascal. Ou seja, se nessas unidades aí, ó, olha a unidade da constante de solubilização. Não é constante Kc nem Kp. Ele fala constante de solubilização. Então, se a unidade tem mol por litro, porque nessa mesma constante vai entrar concentração, e como tem o pascal, porque vai entrar pressão também. Então, na mesma expressão, não é Kc nem Kp, que o aluno ficaria lá, ele pergunta no item B lá, para colocar a expressão da constante de equilíbrio para a reação de solubilização. Tem gente que vai colocar só o SO2, que é o gás, e o que acontece? Não. Olha as unidades, ele mistura. A constante de solubilização não é Kc nem Kp, é a constante de solubilização. Olha a unidade, mol por litro, porque vai trabalhar com concentração de alguma substância, vezes pascal, ou seja, pressão. Então, na mesma constante, vai ter alguém com concentração em mol por litro e alguém trabalhando com pressão pascal. Tá bom? Era esse o probleminha aí. Tá bom? Olha lá. Em um local onde a atmosfera está submetida a grandes emissões de SO2, coletou-se água da chuva em determinada ocasião. A análise dessa água detectou a presença, olha lá, de 2,410 a menos 3 mol por litro. Ou seja, nós temos 2,410 a menos 3 mol de ácido sulfuroso, que é o H2SO3, para cada litro de água, de chuva. A classificação da qualidade do ar em relação à presença de dióxido de enxofre na atmosfera é apresentada na tabela. Então, essa tabelinha, galera, mostra, olha lá, a qualidade do ar devido à presença de SO2 em pascal, pressão. Então, se a pressão de SO2 na atmosfera estiver entre 0 e 160, a qualidade do ar é boa. Entre 160 e 330 é moderada, de 330 a 3.000 ruim, de 3.000 a 6.700 muito ruim, e acima de 6.700, péssima. Qual o nome do fenômeno atmosférico relacionado à presença de ácido sulfuroso em grandes concentrações na água da chuva? Meu amigo, ácido presente na chuva, qual é o fenômeno atmosférico? Chuva ácida, diminuição do pH. Então, o fenômeno tá aí, chuva ácida. Beleza? Bem tranquilinho. Ok? Bom, agora uma estequiometria. Ó. Qual a massa de SO2 hidratado, ou seja, H2 e SO3? Ele deu a massa molar, 82. Presente em 1 litro de água de chuva. Meu, ele já falou no enunciado, olha lá,
Olha lá, circulado de vermelho, que a concentração é 2,4, 10 a menos 3 mol por litro. E ele quer saber a massa também em 1 litro. Então, a quantidade que ele me deu já está em litro. Então, é só transformar esse mol em gramas. Então, 2,4 vezes 10 a menos 3 mol de H2SO3, isso corresponde a qual massa? X. O que nós sabemos pela massa molar que ele falou? Eu não usei 82, galera, nem me atentei aqui a 82, eu usei as massas molares que ele forneceu na tabela periódica. Tá? Então, a massa molar deu 82,12. Tá? Porque ele considera o hidrogênio na tabela periódica 1,01 e o enxofre 32,1. Tá? Mas não tem problema, o certo é ele, como ele falou, pode considerar 82, pode usar o 82. Então, a massa molar é dada em gramas por mol. Então, cada mol, 82 gramas. Então, você vai achar um X, multiplicando em cruz aí, vai dar aproximadamente 0,2 gramas. Uma estequiometria bem simples, porque ele já dava a quantidade em mol por litro. Ele pede a massa em 1 litro, ou seja, era só transformar o mol em grama por uma estequiometria bem simples. Eu gosto de fazer tudo por regra de 3, mas poderia fazer pela fórmula também, né? Número de mols é a massinha por massa molar. Tá bom? O número de mol ele deu, ó, 2,4, 10 a menos 3. A massinha nós vamos descobrir e a massa molar 82. Você vai ver que vai cair no mesmo valor. Tudo bem, galera? Tranquilo? Vamos lá. Item B. Eis o nosso problema. Utilizando a simbologia, né? Esses colchetes aqui para indicar concentração em mol por litro. E P parênteses para pressão. Escreva a expressão da constante de equilíbrio da reação de solubilização do SO2. E com base nessas informações, classifique a qualidade do ar. Puxa, galera, questãozinha, muita gente vai errar, porque não é comum, né? Então, gente, ó, no caso aqui, quem se atentou? Tá? Quem se atentou para a unidade da constante, olha lá, ó, vou circular de verde aqui, ó, galerinha. Olha a unidade da constante. Peraí, só um minutinho que eu vou tirar aqui. Pronto. Olha lá. Mol por litro, então, e pascal só. Então, só vão entrar duas substâncias. Uma vai estar em mol por litro, tem pascal. Bom, então a constante é igual. Concentração em mol por litro, ó. Toda constante, vamos lembrar, produto sobre reagente. Quem que é o produto? O SO2H2O. Então, tá aqui, ó, né? Na verdade, se você colocar H2SO3, então, concentração, olha lá, concentração do H2SO3 em cima sobre ó a outra unidade lá, ó, pascal. Se é pascal, embaixo ali vai ser o que, ó, em cima do produto é o mol por litro, embaixo é o pascal, pressão. De quem? Pressão é do gás, então a pressão do SO2. Lá, essa seria a expressão. Exercício nada comum. Acredito que muita gente vai errar esse exercício, galera, mas não se preocupe, que eu acho que muita gente mesmo, a maioria, tá? Bom, tá aí a expressãozinha. Então, quem se atentou para a constante, que é muito difícil a gente ficar prestando atenção nas unidades da constante, né? Mas tá aí, mol por litro, concentração, pressão, embaixo, pascal. Tá bom? Bom, aí vamos lá. A constante é 1,2, 10 a menos 5. A concentração do SO2H2O, ele já deu, né? Olha lá, ó. Ele já deu, tá circular de vermelho. A concentração é de 2,4, 10 a menos 3, tá aí. Sobre
E a pressão do CO2? Vou descobrir, porque é devido à pressão de CO2 que ele dá lá, a qualidade do ar devido à pressão de SO2. Vamos calcular qual é a pressão? Então, vamos lá. Multiplicando aqui em cruz, ó, pressão do SO2 é igual a 2,4 10 a menos 3 dividido por 1,2 10 a menos 5. Então, tá aí a pressão do SO2, deu 200 Pascal. Vamos voltar? 200. Opa, 200 está aqui, ó, entre 160 e 330, ou seja, a qualidade desse ar é classificada como moderada. Beleza? Eu acredito que o item B aí, gente, muita gente mesmo vai errar. Tá bom? Vamos lá, galerinha. Próxima questão. Essa questão aqui, galera, não tinha muitas novidades, não. Olha lá. Eletrofoculação é uma técnica de tratamento de água que consiste em gerar um agente floculante, submetendo à corrente elétrica um eletrodo metálico imerso em água. Quando o eletrodo usado é o ferro, na verdade, é uma eletrólise com eletrodos ativos, porque os eletrodos vão sofrer reação. Geralmente, a gente explica eletrólise, são com eletrodos inertes, né? Para esses eletrodos ficarem ligados a uma bateria e captarem os íons, né? Para os íons da solução descarregarem. Aqui não, é uma eletrólise com eletrodos ativos, ou seja, o eletrodo vai sofrer reação. Quando o eletrodo usado é o ferro, formam-se íons Fe+2. Essa informação é importantíssima. Ele falou que o eletrodo é de ferro e o eletrodo de ferro, quando é submetido a uma descarga elétrica, forma o íon Fe+2. O que está acontecendo, então? Uma oxidação. É o lema do Kraus, que serve para pireeletrólise. Cátodo reduz, ânodo oxida. Então, se o ferro vai oxidar, ele é um ânodo. Bom, íons Fe+2. Então, o eletrodo de ferro vai oxidar, vai virar Fe+2, que hidrolisa, ou seja, que reage com a água, produzindo um hidróxido insolúvel, capaz de, então, vai formar uma substância, o eletrodo de ferro vai virar Fe+2, e Fe+2 vai reagir com a água, vai formar uma substância insolúvel que vai absorver as impurezas. E depois, ó, vai absorvendo impurezas, você faz a decantação. Bom, letra A. Qual o nome dado ao eletrodo que sofre corrosão na eletrólise? Bom, ele falou que é o ferro, a corrosão, no caso, é o ferro indo de 0, o eletrodo de ferro, indo para Fe+2. Então, o que ele está sofrendo? No caso, a corrosão é a oxidação do ferro. Se ele é oxidação, ele é o ânodo. Então, qual o nome dado ao eletrodo que sofre a corrosão? Ânodo. E ele quer a reação, a semi-reação de corrosão, ou seja, o ferro indo de 0 para +2. E quem oxida dá elétron. Então, o elétron vai estar lá do lado do produto. O ferro de 0 para +2 vai doar 2 elétrons. Está aí a equaçãozinha. Belezinha, galera? Olha lá. Letra B. Equacione a reação de hidrólise do Fe+2. Hidrólise, ou seja, reação com água. Sempre que falar hidrólise, galera, hidrólise salina ou hidrólise do caso do Fe+2 aí, você faz a reação com água. Então, olha lá. Água, coloca H+, ou H- para ficar mais fácil para você. Então, olha lá, Fe+2 reagindo com quem? Com H+, ou H-. O Fe+2 vai reagir com H+, ou H-, formando o quê? Ó, Fe+2, que é positivo, vai reagir com H-. Vai formar o quê? Fe+2 com H-, FeOH2. E o H+, vai ficar lá na solução. Só balanceando, como aqui formou FeOH2, tem 2 hidroxilas, eu coloquei 2 aqui, para ficar com 2 hidroxilas. E aí ficamos com 2H+, por isso que eu coloquei 2H+. Bom, então a equação da hidrólise, olha lá, Fe mais 2H2O, ele falou que o FeOH2 é insolúvel, então não vai liberar íons, não vai dissociar, então eu vou deixar, porque é uma base fraca também, então eu vou deixar FeOH2. Se fosse uma base forte, aí não seria conveniente, porque se fosse uma base forte, ela dissociaria em Fe+2 e OH-, aí eu colocaria os íons livres. Mas como ele falou que é insolúvel, uma base fraca, vamos deixar FeOH2. Mais H+.
Tá aí a equação da hidrólise. O que você tem disponível lá na solução? O que dá o caráter na solução são os íons livres. Quais são os íons que ficaram livres na solução? Íons H+. Por isso, caráter ácido na solução. Beleza, galerinha? Vamos lá? Próxima questão. Questão número 13. Essa eu achei uma questão difícil, galera. Difícil. O item B. Vamos dar uma lida? Olha lá. O pH é um dos parâmetros de controle de efluentes industriais. A presença de compostos como soda cáustica, onde o principal componente é o hidróxido de sódio, e cal virgem, ele foi bonzinho, falou que é o óxido de cálcio, conferem alta calinidade à água desses efluentes, exigindo neutralização antes do descarte no meio ambiente. Um método alternativo ao uso de ácidos minerais na neutralização de efluentes consiste no borbulhamento de CO2, gás que reage com a água, produzindo ácido carbônico, que está aí na primeira equaçãozinha. Tá aí. Depois, as equações mostram a formação do ácido carbônico, que é a primeira, e a sua primeira ionização, ou seja, a liberação do primeiro H+, que está na equação de baixo. Olha lá. Então, tá aí as duas equações. Escreva a fórmula da soda cáustica. Ele falou que o principal componente é o hidróxido de sódio. Tá aí, NaOH. Por que a cal virgem, em contato com a água, produz um efluente alcalino? Gente, porque não é formado... Cal virgem é óxido de cálcio. É o nome popular, cal virgem. O nome correto, óxido de cálcio. Óxido, O-2 de cálcio, Ca+2. Então, corta, a fórmula é CaO. Os óxidos, né, eles têm caráter. Nós temos óxidos de caráter ácido, óxidos de caráter básico, óxidos duplos, óxidos, né, duplos ou salinos, óxidos neutros, óxidos anfóteros. Bom, no caso, o óxidos, geralmente os óxidos metálicos, né, os óxidos de baixo NOx, no caso, os principais aí, óxidos formados por elementos da família 1A, 2A, os óxidos iônicos, óxidos metálicos, né? Eles são óxidos de caráter básico. Por quê? Porque em água produzem bases. Então, olha lá, o CaO, quando reage com a água, forma uma base, deixando o meio alcalino. Por quê? Essa base é uma base da família 2A, é uma base forte, então ela vai dissociar um Ca+2 e o H-. Então, o CaO, o CaO em contato com a água vai formar uma base que libera íons OH-, deixando o meio básico. Tudo bem, galera? Então, é um óxido de caráter básico, porque em contato com a água produz uma base. Tá joia? Esse era mais tranquilo. Agora o item B eu achei difícil, moçada. Olha o que ele fala. Presta atenção. Um volume de 200 litros de um efluente, né? Então a usina lá fez uma reação química e o efluente, o que sobrou, não pode ser jogado no meio com pH muito alto. De um efluente de pH 12 foi neutralizado pelo borbulhamento de CO2. Considere que o volume molar dos gases seja igual a 25 litros por mol. Então, não está na CNTP, está na 22,4. Nestas condições, o volume ocupado por um mol de gás é 25 litros. Nas condições da reação. Considere também que a neutralização ocorra pela reação do H+ ou H- formando água. Com o H+ fornecido pela primeira ionização do ácido. Ou seja, a neutralização ocorre como? Né? No caso aí, é o H+ fornecido pela primeira ionização. E que a constante do produto iônico da água, o Kw, seja 10 a menos 14. Só lembrando, né, galera? O Kw é a constante da água, né? A gente calcula através da expressão H+ vezes o H-. Bom, ele falou que o Kw 10 a menos 14. Calcule o volume de CO2 consumido nessa reação. Vamos lá. Primeiro de tudo, olha lá, de azul. Volume do efluente, 200 litros, pH 12.
Vamos lembrar pH? Se o pH de uma solução é 12, logo a concentração de H+ é 10 a menos 12. Bom, como o KW é 10 a menos 14, olha lá em cima. O H+, acabamos de descobrir que é 10 a menos 12. Então, concluímos, não podia fazer de cabeça, então o OH- é 10 a menos 2, né? Porque é multiplicação. 10 a menos 12 com 10 a menos 2 vai dar os 10 a menos 14. Então, a concentração de OH-, né? Porque o efluente, o pH 12, ele é básico, então a gente calcula a quantidade de OH-, tá bom? Então, a quantidade de OH-, 10 a menos 12 mol por litro, ou seja, olha lá, 10 a menos 12 mol é o que nós temos de OH- para cada litro de solução. Só que o efluente tem um volume de 200 litros. Então, em 200 litros, nós vamos ter quantos mols? X. Então, a quantidade em mol de OH- presente nesse efluente é 2. Nós temos 2 mol de OH-. O que ele falou? Que essa quantidade de OH- vai ser neutralizada. Ele vai borbulhar o CO2 em água, vai formar o ácido carbônico, que vai ionizar, e esse H+ do ácido carbônico vai neutralizar o OH- presente no efluente. Bom, qual a proporção de H+ para o OH- formando água? A proporção é de 1 para 1. Então, se nós temos uma quantidade, galera, de 2 mol de OH-, nós vamos precisar também, então, de 2 mol de H+, que é a proporção para 1. Cada mol de OH- precisa de 1 mol de H+ para neutralizar. Se na solução, nesse efluente, nós temos 2 mols de OH-, precisaremos de 2 mols de H+ para neutralizar. 2 mols de H+. Tá bom. Agora, nós temos a quantidade, olha lá, gente, são duas equações. Nós temos a quantidade de H+, então, necessária para ocorrer essa neutralização. E ele pergunta o volume de gás carbônico. Não tem como eu comparar o H+, que está na segunda equação, com o CO2, que está na primeira. Então, eu somo, uma equação aí, corre em 2 etapas, eu somo para obter a equação global. Olha lá no cantinho, galera, a soma. Olha lá. Olha a soma. O ácido carbônico aparece na primeira no produto, na segunda no reagente. Cancela. O que sobrou? CO2 mais água, formando H+ e HCO3-. Agora sim nós temos H+ e CO2 na mesma equação. Então a gente pode usar a relação estequiométrica. Olha lá, quanto de H+ que a gente precisa? 2 mol. Olha a proporção, ó. Cada mol de CO2 produz 1 mol de H+. Se a proporção é de 1 para 1, ou seja, se a gente precisa de 2 mol de H+, serão necessários, né, serão consumidos 2 mols de CO2. Tá aí. A quantidade em mol de CO2, 2. Só que ele pergunta o volume. Aí ele falou, gente, ó, eu circulei de verde, olha lá no texto, no item B. O volume molar é 25 litros por mol. Como são 2 mols, o dobro, 2 vezes 25, serão necessários 50 litros de CO2. Uma questãozinha, galera, particularmente achei difícil. Tá? Depois vamos até ver o gabarito oficial, né? Posso até ter me equivocado aí. A gente não é perfeito, a gente está sujeito a erros, né? Somos seres humanos também. E a gente, professor, é igual a vocês, tá bom? Por isso, aprendizado, gente, é um processo lento. Né? A gente está sempre aprendendo. Sempre, sempre, sempre. Tá bom? Professor que bate no peito e fala que sabe tudo, está completamente enganado. Tá bom, galera? Eu espero que vocês tenham entendido aí. Vamos lá? Última questão. Opa! Última questão, uma questãozinha legal de reação orgânica, que é a parte onde pega a galera. Olha lá. Eu falo que pega a galera porque a maioria dos alunos não gosta de reações orgânicas, né? A equação representa a reação de produção do isobutileno, um gás usado em síntese orgânicas. Então, você tem aí um álcool, né? Porque o OH está ligado a um carbono que só faz ligações simples, ou seja, o OH está ligado a um carbono saturado.
formando um hidrocarboneto. Para confirmar a formação do produto de interesse, borbulhe-se o gás em solução contendo carmínio A4. Um meio oxidante, ou seja, ele vai fazer com que ocorra a oxidação desse hidrocarboneto. Tá? Que reage com alcenos. Na verdade, uma oxidação de alcenos. Né? Então, esse produto formado, que é o hidrocarboneto, vai sofrer uma oxidação. Agora, galerinha, olha o que ele fala lá. Ele vai sofrer uma oxidação, né? Esse hidrocarboneto, rompendo a ligação dupla. E, aqui que está o lance, produzindo cetonas se o carbono da dupla for terciário. Ácido carboxílico se o carbono da dupla for secundário ou CO2 se o carbono da dupla for primário. Ele já deu tudo prontinho para você, ó. A presença do alceno fará a solução violeta adquirir uma coloração marrom devido à formação de MnO2. A qual função orgânica pertence, olha lá, a qual função orgânica pertence o reagente da reação de produção de isobotileno? A reação de produção de isobotileno é o que ele deu nos dados. Ele quer saber o reagente. Olha lá, pertence à função álcool. Escreva a fórmula estrutural de um isômero de posição desse reagente. Bom, você pode observar, para ser isômero de posição, a função tem que ser a mesma, a cadeia também, né? Porque isômeros, primeiro você analisa a função. Se a função for a mesma, analisa a cadeia. Se a cadeia for a mesma, analisa a posição. Tá bom? Então, no caso aí, ele quer um isômero de posição. Então, eu vou mudar a posição do grupo funcional. Então, tá vendo essa estrutura aí, ó? Não tem 3 carboninhos, um radical metil no meio? Ó, deixei igualzinho, 3 carboninhos, um metil no meio, e o OH, que estava no meio, no carbono 2, eu joguei na extremidade. Joguei no carboninho da direita. Olha lá. Aí nós temos um isômero de posição. Bem tranquilo, né? Olha lá, galera. Letra B. Escreva a fórmula estrutural do composto orgânico formado na oxidação do isobutileno. O isobutileno é o hidrocarboneto. Tá? Então, vamos circular aí. Vou circular para vocês de laranjado. Ó. Esse é o hidrocarboneto. Vai sofrer uma oxidação. Ele falou que ocorre a quebra da ligação dupla. Ó, quebrou a dupla. Prestem atenção. Olha esse carboninho que eu estou circulando. Esse carbono, ele é o quê? Olha o que o exercício fala, ó. Rompendo a ligação dupla, produzindo cetonas se o carbono da dupla for terciário. Então, olha esse primeiro carboninho que eu circulei, ó. Ele está ligado a 1, 2, 3. Ele é um carbono terciário. Ah, se é um carbono terciário, vai originar uma. Ele falou cetona. Então, olha lá o composto, ó. Olha lá. CH3, CCH3, e vai quebrar a dupla, entrar um dupla O. Formou a função cetona. Continuando só, o carbono agora que eu vou circular ali, ó. O carbono da direita da dupla. Opa. Um carboninho sumiu. Aí. O carbono da direita da ligação dupla ali, ó, vou circular. Ele só está ligado a um carbono, ele é um carbono primário. Então, ele deixou bem claro que se for carbono primário, forma CO2. É óbvio, né? Vai formar CO2 e água. Por quê? Na verdade, esse carboninho, ele quebra uma dupla para a esquerda, dupla O. Aí ele vai quebrar a ligação aqui do H, vai virar OH e OH. Né? O que é isso? H2CO3, que se decompõe em CO2 e água. Mas precisava saber dessa informação, tá bom? O importante que ele falou aí, ele pergunta, escreva a fórmula estrutural do composto orgânico formado. Quem foi o composto orgânico formado? A cetona. 3 carboninhos próprios, simplesando, terminação ona. É a propanona. Tá aí a fórmula estrutural
no caso, a fórmula estrutural simplificada, se você quisesse fazer, ou se quiser colocar todos os Hzinhos aí, fica à vontade também. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo aí. Valeu. Fiquem com Deus.